Ei, Fernando, Então, meu amigo, prazer em tudo te ver, bem? cara. Bom ouvir tua Ei, voz. Nina, tudo bom? Sim. Obrigado. Nós vamos começar daqui a pouco. Vai curtindo, chamando o pessoal aí, para a gente começar às 18 horas daqui, 8 horas daí. Ei, Gustavo, obrigado por você estar aqui com a gente. Ele está comentando quem está ouvindo. Nós vamos começar daqui a pouco, viu, Fernando? Sim, sim. Mais 7 minutinhos aí. É uma boa. Muito frio? Paz, hoje aqui tava -6, com sensação de -10. Acho que deu uma nevadinha boa, não daquelas que a gente gosta, Ah, mas uma nevadinha mais ou menos, credo. entendeu? Obrigado, Rodrigo, pela presença. Nós vamos começar daqui a pouco, às 18 horas daqui, 8 horas daí. Obrigado, Bernardo. Então, Fernando, e aí tá quente, né? Porra, com sol pra cada um, velho. É, Tá punk. Meu último dia de férias, eu não tive coragem nem de ficar na praia, só fui dar um mergulho e voltei pra casa. Já não aguento mais. na Espanha, agora, lá em Madrid, meia-noite. É isso, Gustavo? Meia-noite. É, bom. Tem gente de Madrid, hein? Chique, hein, cara? Madrid, É, Canadá, rapaz. Cariacica, tá todo mundo aí. Ele, minha querida, obrigado por você estar aqui. Você faz parte disso também, Eli. No final, tá dando certo. Vai dar. É, Faltam 5 minutos. faltam 5 minutos ainda. Tomar uma Viu, lá, aguinha. viu as mudanças lá em Cambori? Zeraram a ciclovia? Você viu? Fiquei sabendo. É, eu acho que foi bom, né, Léo? Você Aquele achou? desnível, eu achei, aquele desnível só servia para atrapalhar a drenagem, a areia e sacanear o cadeirante. Não resolvia nada. Não... E jogar o ciclista no chão, né? Vamos combinar, né? É. Pois Aqui é é. pra. Ali, quando a gente pensou, foi para realmente ter a separação, né, cara? Sim, lógico, para Obrigado, cara Edmilson, que. você está aqui, cara. Isso. É, sim, fazer uma separação física. Mas era um outro conceito, né, Léo? Tinha Sim. muito tempo, né? Hoje o que a gente está vendo aí é que. E, enfim, já ficou bem melhor em termos de aderência também, né? Porque o concreto é muito melhor. Conforto térmico, que não esquenta tanto. Aquele problema da manutenção, que você pinta em pouco tempo, ela fica medonha. O problema da drenagem, que não se consegue fazer um piso na mesma qualidade que se faz para o leito carroçável. Então, quer dizer. E agora, quem apareceu hoje, tinha tempo que eu não via, foi o Emanuel. Emanuel, a esposa dele, teve um outro filho. E agora ele virou piloto de carrinho de neném. Ele falou que está impressionado como está ruim o piso Obrigado, dessas Sussu. que foram recuperadas, né? Norte e Sul, mesmo dentro de Jardim Camburi, o desconforto da trepidação do carrinho do neném, né? Aham. Você imagina a bicicleta, né? No caso, tudo bem que ela não circula, mas aí mostra como a qualidade, como é difícil realmente, né? De se dar um padrão de um piso regular e acessível, né, bicho? É. Bom, obrigado aí, todos. Maressa, obrigado por você estar aqui. Obrigado, Sussu. Elie falou que só que agora o ciclista quase atropela o pedestre. Sim. É, o segundo passo seria a melhoria nas campanhas e na É, sinalização horizontal e vertical, né, bicho? é. O que significa zerar a ciclovia, Gustavo, é botar no mesmo nível do que Da aqui a calçada. gente, lá atrás, a gente tinha deixado um desnível em relação à calçada. Então, o que significa zerar é manter no mesmo nível. Vamos curtindo. E foi uma exigência do Ministério Público, né? Ah, Da é? resolver a questão da acessibilidade. Sim, sim. Foi um termo de ajuste, não um tag, né?
Bom, E até agora eu aí, estou muito feliz, cara. Já tem 9 testemunhas aqui com nós. Muito bom. Muito bom. Daqui a 2 minutos a gente começa. mas tem muita coisa em Obrigado, andamento aí. Sami, pela presença. Não saiu a Rio Branco, na Praia do Canto, saiu só em Santa Lúcia. Mesmo assim, estavam querendo embargar ela de novo. Ah, é? Aham. Muito politizado, né, as discussões de mobilidade. Infelizmente, a cidade perde muito nesses impasses, né, cara? Que não se avança. Entendi. Obrigado, Infelizmente, Thaís, Cristiana. perdemos uma oportunidade. É. E hoje eu recebi Aqui a eu vou contar um lembrança. pouquinho Ah, do que a gente tem aqui. aham, O que eu percebi, né? Porque ainda não sou engenheiro aqui, né? Tem que sempre deixar bem claro, né? aham. E aí, ó, 13 testemunhas, hein? Ô, bobo. Pois é. Ó, daqui a 1 minuto você pode começar. Tá. A orientação aqui da Roberta, daqui a 1 minuto a gente pode começar. Obrigado, Cíntia. Minha sogra linda, obrigado. Roberto, 6 horas, vamos começar? Pode começar. Vamos embora. Abre aí a abertura, a abertura aí. Vou fazer. Então, boa noite. Com muito Boa noite. prazer. Recebo hoje meu amigo Fernando Braga, que a gente vai conversar um pouquinho. Agradeço a presença de todos. Vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana, a gente entender o que está acontecendo aí no Brasil. Que para mim, uma das pessoas que mais entende de bicicleta é o Fernando. Foi muito importante na minha carreira, e eu sempre gosto de falar isso. Fernando, ele é professor de educação física da Prefeitura de Vitória. Para mim tem um trabalho fantástico de tudo que eu sempre ouço como servidor da saúde. Ele faz parte do CREF, se eu não me engano. Não é isso, Fernando? Sim, sim. E cuida de pessoas com trauma raquimedular, amputados, hemiparesia, paraplegia, tetraplégica. E é cicloativista, cicloturista, ciclousuário há mais de 40 anos. E sou muito grato, porque parte desses 40 anos, 20 aí eu acho que foi comigo, né? E eu gosto de lembrar, Fernando, lá atrás, as nossos primeiros encontros não foram nada amistosos. Amistosos, Você com aquela vontade de melhorar, e eu com a vontade de aprender e tentar melhorar. E acho que a gente ficou aí bastante tempo nos bicando até que nós sentamos um dia e falou, cara, eu tô no seu time. E você falou, pô, eu tô no seu. E a partir daí a gente fez essa... Pode dizer amizade, né, Fernando? Essa amizade, certamente, certamente. essa amizade gostosa e em prol Verdadeira, sem dúvida. do modal. E além de você, eu não posso deixar de falar, sabe, Fernando, que tiveram mais 3 pessoas que me marcaram profundamente nessa área. Uma quinta que não é daqui, mas que foi fundamental para a minha formação profissional, que foi o Luiz, o Manuel, a finada Detinha, que essa eram aulas que eu tinha com ela para poder entender como funcionavam as coisas.
e o arquiteto Antônio, lá do Paraná, que trabalhava com o Sérgio Bianco e etc. Então, foram, assim, pessoas fundamentais, né? O Antônio Miranda, foram pessoas fundamentais, Antonieta, né? sem Para mim. dúvida. E te agradeço profundamente que você está aqui comigo. Eu que agradeço, meu amigo. O prazer é mútuo. E é importante a gente entender que a gente, às vezes, perde muito tempo até se colocar no lugar do outro, né? E Uhum, eu acho que foi aí que a gente começou realmente a progredir e nos tornarmos melhor como pessoas, né? Porque tínhamos o mesmo objetivo, só não conseguíamos visualizar esses lados, os lados que cada um ocupava na mesa, né? Das cobranças e das tentativas. Eu nunca vivi a dificuldade que vocês viviam, né? De uhum, fazer a coisa e ser atropelado pelas decisões políticas, né? Que a gente via que estava ali o grande entrave. Eu precisei estar mais junto de vocês para poder viver isso e ver que eu só encontrei portas fechando quando eu estive lá também, né? Dentro sim, da gestão, mesmo com toda a vontade do prefeito, as resistências que existiam do coletivo que estava em torno deles, em torno da gente, né? Que a gente tentava fazer as coisas e se perdia muito tempo e batia e voltava e batia, enfim. Precisou disso para a gente crescer, né? Profissionalmente como pessoa também. E fico feliz, que eu acho que foram etapas que a gente alcançou que a mim também contribuiu muito para essa evolução, né, vamos dizer assim, de uma mente mais aberta e mais humana, vamos dizer assim. legal. Então, Fernando, então começando já o nosso bate-papo lá na engenharia. Aí tenho dois amigos aí da engenharia, o Antônio César, obrigado, Antônio. Isso é muito importante para mim. Dudu, obrigado. Fritz, meu grande amigo, quase engenheiro. Nós aprendemos lá na engenharia que mobilidade representa uma realização de deslocamento, coisa bem técnica, que seria o número de viagens por pessoa por dia. Isso é um indicador, né? Ele é a função de fatores de gênero, escolaridade e etc. E graças a Deus, passado dos anos, essa questão de mobilidade foi ganhando ah, uma nova mudança, né? Um novo conceito. E o que você acha? O que é mobilidade urbana para você que está nesses 40 anos aí? São as diferentes formas de deslocamento na cidade, né? Cada um com a sua escolha. E agora, na verdade, isso tudo é ditado pelas políticas públicas, né? Não adianta eu querer me deslocar de bicicleta se você constrói uma cidade hostil a ela. Pois Não é. adianta eu querer incentivar a caminhabilidade se eu não ofereço calçadas seguras, conectas, enfim, que tenha conforto para atrair as pessoas a fazer uso dessa alternativa, né? A Europa está acordando, precisou de uma pandemia, né, Sim. para que as pessoas começassem a ver isso agora, né? As notícias estão aí chegando numa velocidade absurda de diferentes continentes, né? Países e Uhum. continentes, cada um escolhendo o seu caminho. Vamos ver qual vai ser o papel do Brasil nessa fila do pão, né, bicho? Pois é. E aí, já que chegou mais gente, vou dar uma explicada, né? Sou engenheiro de tráfego no Brasil há 20 anos e estou aqui no Canadá, que tem que ficar muito claro que ainda sou estudante, né? E estou fazendo engenharia de tráfego e eu tive uma disciplina espetacular chamada transporte ativo, que assim, não é que mudou, mas me deu muita cancha já no que eu gostava, no que eu gosto de fazer. E aí, nos meus estudos, eu achei três palavrinhas lindas que tem a ver com isso tudo que você está falando, da conexão das cidades. Que uma cidade, para ter isso tudo, né, não é para ter isso tudo, os moradores de uma cidade precisam ter
orgulho, paixão e senso de pertencimento. E ela só vai ter isso se tiver uma boa condição, uma boa harmonização, né? Disso aí. Por quê? Porque as viagens, elas precisam ser feitas com tranquilidade, tem que ser agradável e principalmente eficiente. Se ela não for eficiente, já era, né, Fernando? E a eficiência passa muito pelo transporte ativo, né? Sem dúvida. Você teve experiência Sim. na Europa, né, que você passou. Uhum. Eu tive experiência como turista, tive experiência como de um workshop que eu fiz lá, né? Passei um mês trabalhando lá, então isso foi muito interessante para mim e eu vi o quanto que essa questão já é diferente aqui para nós, né? E aqui agora no Canadá, apesar de ser um país carrocrata, né, com essa palavra que você gosta de usar, né? Eu observo, cara, que está tendo muita mudança aqui. Então, eu acho que o caminho e solução para a cidade, acredito eu, tem que passar necessariamente pela mobilidade urbana. Difícil vai ser as pessoas entenderem o que é esse pertencimento, né? De viver a cidade, viver o bairro, viver a sua rua, né? O seu espaço de convivência, saber que é ali que a gente vive as maiores emoções, mas isso é uma formação muito humanista, né? Pode parecer poético, mas é eficiente, é funcional, né? Quando você vê os deslocamentos das diferentes cidades europeias, principalmente, e as escolhas, né, que eles fizeram da década de 70 para cá, vamos dizer assim, que foi quando começou a recuperar o espaço perdido para o automóvel, né? Principalmente a história da Holanda, né? Década de 70, a crise do petróleo, as mortes excessivas na cidade, né? Como as cidades se tornaram hostis às pessoas. E espantou as pessoas. Eles começaram a ver que não, esse espaço tem que voltar a ser da gente, porque junto com ele vem a solução para todos esses problemas da qualidade de vida, né? No espaço, e de realmente ter ali, viver ali as grandes emoções, né? Estar nas ruas, né? Vamos dizer assim. Sejam os cafés, sejam os boulevards, sejam os passeios, né? Enfim. O que as pessoas usam aquele espaço e numa outra cidade você não vê isso, né? A insegurança da ausência das pessoas, né? Que gera essa mentalidade carrocrata de privilegiar as grandes vias, a fluidez, a velocidade, enfim, tudo que espanta as pessoas, né? Jamais você deixa seu filho para a escola sozinho num ambiente desse, né, bicho? Pois e esse pertencimento, vou voltar a falar um pouco mais, você observa, pelo menos aqui no Canadá, sabe, Fernando? Você sente vontade de estar na rua, apesar de estar frio, né? Você vê que as pessoas vão com alegria. Está nas ruas, né? Está nas ruas. Faz bem. Tá nas ruas. Lógico. Aí lembro uma vez um projeto que eu fiz no interior do estado, que eu tentei tirar, fazer uma mudança lá em montanha. E aí a arquiteta falou, rapaz, você está doido? Você não pode fazer isso. Porque se você mexe aí, nós vamos ter problema nesse trecho da via aí, por conta de que a principal rua da cidade, os pedestres andam ali, né? E aí você perde esse caminho, né, ali. E aí bate com aquela história de que aonde tem pedestre, aonde tem ciclista, tem vida, né? Então, por isso que eu acho que é a partir daí que passa a questão do pertencimento. É o que eu acho, assim, né? Certamente. E é o que eu vejo muito aqui disso aí. Sim, e não tornar a cidade apenas espaço para alguns, né? E para todos, né? Independente da classe social, da situação econômica, né? Porque é aquela frase clássica do Penhallosa, né? Que cidade desenvolvida não é onde o pobre vai de carro,
é onde o abonado usa transportes públicos, né, bicho? Exato. E isso torna o espaço todo diferente, né, cara? Mas, infelizmente, a gente está vendo aí, precisou o Covid chegar aí para fazer essas mudanças. A gente ainda não reagiu, não. Eu não vejo ainda nenhuma cidade brasileira fazendo as mudanças necessárias por conta da segurança sanitária, dos deslocamentos diários, quais as alternativas, como Paris está lançando aí os bairros de 15 minutos. Sim. Nova York, o Blasio hoje anunciou que vai tirar faixa de carro na ponte do Brooklyn e do Queens para as pessoas usarem bicicleta, né? E isso mostra que as pessoas estão preocupadas, estão correndo contra o tempo, porque tem que voltar ao mais próximo da normalidade ou viver essa nova normalidade da maneira que é possível, né? Uhum. Mas é mais do que necessário. E a WRI hoje também apresenta um documento sobre a qualidade do ar, que tem tudo a ver, né, das escolhas de mobilidade, né, e da melhoria da saúde pública das pessoas. Aquela fala minha antiga, que eu digo que o custo do transporte não pode ser apenas a relação custo-passageiro. Não Tem pode. uma série de outras coisas que faz com que isso tudo possa até ser subsidiado, né? Já são hoje não sei quantas cidades no mundo em que o transporte é gratuito. E quem que está bancando essa fatura? Pois né? é. São as soluções, são as consequências dessas escolhas, né? Que reduz as doenças respiratórias, mortes por doenças ligadas ao sedentarismo, as doenças crônico-degenerativas, por conta dessa escolha da mobilidade ativa, né? Última milha caminhando, última milha pedalando, uso do transporte público, a diversidade, a integração entre eles, enfim, tudo isso, no final, tem políticas públicas de qualidade de vida e de saúde pública da população, né, bicho? Pois é. E aí, você falando aí, me lembro de algumas coisas do que eu andei lendo. Talvez você saiba, né, que tiveram alguns países na América Latina e alguns países na Europa, nesse período de pandemia, o modo de transporte mais usado foi a bicicleta. Né? Sim. Então, isso é bem interessante. Depois eu vou até falar, né, que faz parte do nosso bate-papo aqui, quando você falou da velocidade. Mais tarde a gente vai falar um item sobre isso, que aqui a velocidade é levada a sério mesmo. E aí eu vou explicar por quê, né? Então, continuando aí no que a gente estava imaginando, já falamos um pouco, mas e o transporte ativo? O que seria esse transporte ativo? Né? Que, no meu entendimento, depois disso tudo que a gente falou da mobilidade urbana, né? Que vou tentar resumir em outras palavras, é você privilegiar o transporte ativo, o transporte público, os transportes alternativos públicos, como esses pagos, táxis, etc. E, por fim, o carro, que aí a gente talvez equilibre, né? E falando um pouco do transporte ativo, aqui o negócio é tão importante como deveria ser, que as prefeituras daqui, Fernando, elas dividem em gerência de pedestres e gerência de bicicleta, vamos dizer assim, de ciclista, sabe? Isso sonho nosso, né? Cara, também. Eu fiquei... que coisa! Pô, foi uma coisa fantástica, né? Isso eu vi a necessidade lá na gestão, eu vi que faltava isso, né? Uma gestão somente para tratar disso, né, bicho? Transporte ativo, bicicleta, caminhabilidade e acessibilidade. Faltava porque, para poder ter o mesmo peso nas discussões das decisões, era aquela discussão do tempo semafórico, da fluidez, da onda verde, né, em detrimento da segurança do pedestre, né? Infelizmente, não tivemos essa maturidade para implantar isso. E acho que se perdeu um grande momento, uma grande oportunidade, né? Que faria toda a diferença, até para fazer esse contraponto a essas escolhas políticas. Né? Você viu as discussões por conta de meia dúzia de estacionamento,
né? As brigas que eram por conta de uma vaga para carga e descarga, um Pois é. ponto de táxi, né? Uma coisa assim muito louca. Como é que se perde tanto tempo numa coisa que é benefício coletivo e os interesses, né, de poucos tendo peso? Eu acho que faltou e falta, né? Então é muito importante esse exemplo que você traz daí. Por que que as coisas caminham e aqui não se caminha, né? Não se chega onde se quer chegar da maneira que se quer. Aqui a gente já observou, cara, que tem várias vias, principalmente em Toronto, que a gente já viu que as vias estão começando, vamos dizer assim, a ser fechadas para o pedestre e ciclista. Assim como na Europa, Eu vi muito, né? Na Aham. Europa já está sendo fechado e deixando só pedestre e ciclista. E isso, cara, eu lembro quando eu dava aula de engenharia de tráfego, lá na escola técnica, no período que eu passei lá, eu lembro que eu sempre falava para os meninos, olha, ainda na época romana, o que acontecia era o seguinte, o rei, o imperador, ou qualquer coisa que o valha, já dizia que as bigas não poderiam entrar na cidade no horário do rush. Cara, pedestre e ciclista. Que eu acho, eu vou Lógico. fazer uma comparação, eu tive a oportunidade de ir a Nova York, cara, por 2 vezes, e aí a gente vê essa diferença, né, antes e depois. Cara, não, parece assim que pararam de pensar no carro e falou, bom, agora é a vez do transporte ativo. Vamos dar vez para o pedestre, vamos dar vez para o ciclista. E aí você vê aquelas faixas que eram enormes, 4, 5 faixas, passaram a ter 2, e implantação de ciclovia, melhoria das calçadas. Corredor de ônibus, né? Corredor de ônibus. Sim. Né? As ruas completas, né, bicho? Exatamente. Exatamente. Que é que eu gostaria que você falasse agora sobre a rua completa. Pois é, cara, e é uma coisa assim que eu fiquei assim, muito impressionado nas 2 oportunidades que eu fui à Europa, né, e tive a oportunidade de correr muitos países, que você vê como eles têm essa preocupação da riqueza de detalhes nos avanços de calçada, nas faixas elevadas, na gola das árvores, no asfalto e não na calçada, para o trânsito completo. Quer dizer, se eu quero que as pessoas façam uma outra escolha, eu tenho que me preocupar com isso, né? Com a qualidade da funcionalidade do mobiliário urbano, o que que eles levam para a rua, por que que tem ali, né, aquilo daquela maneira. É uma coisa muito louca. A gente pensa assim, cara, eu estou muito atrasado. Quando você vê uma lixeira inclinada em ângulo para o ciclista passar e se desfazer do seu lixo, né? Enquanto aqui você está pedalando, porra, quando muito você deixa já cair no chão, porque você não tem nem o que fazer com aquilo, né? Então é uma coisa assim, muito... A riqueza da preocupação com a acessibilidade e o respeito, né, às pessoas com mobilidade reduzida, que você vê desde o acesso aos transportes públicos até os próprios leitos, né, as próprias lotes, né, dos acessos aos prédios, enfim. É muito legal. É assim, uma coisa que a gente vê como falta pequenos detalhes nas tomadas de decisão, né? De você ver, porque eu até entendo as minhas críticas, né, à engenharia e ao urbanismo tradicional, vamos dizer assim, que não é o da cidade para as pessoas, porque é reflexo da formação que vocês tiveram, né? Foi isso que você ouviu lá na academia e é isso que você vai levar para a rua, e não pode ser diferente. O cara ainda está discutindo lá, igual no grupo que eu me afastei há um tempo atrás, num grupo de segurança viária, em que eu fui obrigado a ver um ex-diretor do Detran criticando o sincronismo dos sinais em Vitória, e eu peguei e entrei. O cara, pálida, que horas que o cidadão atravessa de um lado para o outro? Se eu abrir o sinal na Praça do Cauê e só fechar ele lá na Praça de Goiabeira, ele vai passar a Fernando Ferrari da Penha a 150 por hora, porra. Vai. E quem é que vai se atrever a andar a pé numa cidade como essa? Né? Que escolhas são essas? Se nós estamos discutindo segurança, né, a gente tem que ter essa preocupação. Tudo bem que você tenha esse outro lado, mas se a gente parar para pensar aí que a velocidade média das cidades em horário de pico mal passa de 20, você estabelecer uma velocidade segura de 30 no espaço urbano é extremamente plausível, possível, né, irmão? Então, essa mudança de mentalidade,
E aí eu já passei de 60, né, Léo? Agora eu tô legislando em causa própria. É. Que eu não dou mais pico de 100 metros. Pô, me ajuda, né, velho? Segura que o velho tá se arrastando, né, cara? Durante a vida inteira eu não tive essa preocupação, mas agora eu perdi a vergonha na cara. Ô, meu irmão, segura a onda aí que eu vou demorar para atravessar, entendeu, bicho? Pô, vai fazer 8 pistas para tu vencer em quantos segundos? É 1 metro por segundo? Né? 1.2. 1.2 é 1,2. a média. É. Aí eu E aqui, vejo lá. inclusive, aprendi a calcular diferente, tá? Que foi Ah, é? muito legal. Foi muito legal. É. Porque senão vai ser igual aquela cena patética que eu vi há anos atrás, o amputado com uma bundeta canadense não conseguiu atravessar, saiu pulando igual o Saci Pererê, que as motos e os carros começaram a engolir ele na frente da rodoviária. Eu falei, credo, cara. Meu Deus do céu, isso é digno de registro, né, cara? Pois é. E aí, eu tenho visto aqui, né? Apesar de ser um assunto, talvez, a coisa de uns 4, 5 anos, né? Que começaram a falar aí no Brasil sobre a rua completa, que se falava em Porto Alegre, eu acho que tentou implantar alguma coisa. Curitiba, também já veio com a... O que eu tenho percebido aqui no Canadá, cara, que isso aqui está sendo meio que um roteiro, entendeu? E esse roteiro passa principalmente pelos planos de mobilidade. Porque aqui tem cidades menores que têm um plano de mobilidade e transporte, de uma forma geral. O da minha cidade, por exemplo, já tem um plano de mobilidade para ciclovia. Entendeu? Então, isso é muito bacana, sabe? Essa mudança que eu vi aqui, essas coisas que eu pude perceber aqui. Como eu te falei, eu não posso ainda executar nada porque eu sou um mero estudante, porque a profissão de engenharia aqui ela é regulamentada. Então, eu estou passando pelo caminho de aprender ainda, né? Vai ser um processo ainda demorado. Mas, talvez pela essa minha percepção de estar, né, de 20 anos no Brasil vendo isso, eu vejo muita coisa diferente. E essa rua completa, cara, eu acho sensacional. Eu queria dar um exemplo, se você me permitir, cara, que é deixar a gente, assim, tudo que a gente gostaria, que a gente lutou junto, né, durante esse tempo. A gente tem uma via aqui chamada Cannon Street. Ela era com 2 faixas indo, 2 faixas voltando. Durante a noite, parecia que era permitido estacionamento, tá certo? E nesse meio termo aí, né, tinha os ciclistas, que era um fluxo de ciclista grande. E aí eu achei uma coisa que eles foram muito inteligentes, porque a via principal tem um fluxo muito grande, né? É tipo um arterial, então tinha um volume muito grande que realmente não dava para compartilhar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa via lateral, então, assim, quilômetros dela, não é 100 metros, 50 metros, então é quilômetros, reestruturaram ela completamente como uma rua completa, tá? Com tudo que tem direito. Mantiveram as calçadas, botaram ciclovia. Tem um trecho que é a ciclofaixa do lado direito, do lado esquerdo. Unidirecional? Unidirecional. E 2 faixas de veículos, né? Indo e voltando com o ônibus caminhando. E aonde teve espaço, existe uma coisa aqui que não tem aí no Brasil, que eles chamam de road diet, que é você criar em vias que tem até mais ou menos 20 mil veículos por dia, que dá mais ou menos aí 10% da hora pico, então tem mais ou menos os 2 mil veículos na hora pico. Eles eliminam essas faixas, deixam só uma. Para reduzir a velocidade. Para reduzir acalmar, a velocidade e manter esse espaço. É um espaço com 2 faixas amarelas, né? Uma de cada lado. Já confina e obriga o cara... E criou espaço para o ciclista, cara. E aí você tem a calçada, você tem o ciclista, você tem um ônibus passando, né? E
tudo funcionando. E Sem obra física, reduz a só... velocidade total. A velocidade passa a ser 30, 40 no máximo. Por No imposição máximo. do confinamento, né, bicho? Aham. Que aí depois, quando a gente for falar de velocidade, eu volto a falar da questão da velocidade. Então, nisso, você cria uma rua completa, que eu acho Que e entendo que é uma solução Sim. muito boa para o Brasil. Só que tem que ser muito forte, porque cria uma briga com o carro. Né? E você sabe que brigar com o carro... Não, ainda mais se não houver junto a isso o investimento nessas alternativas de escolha, né? Porque se eu vou privar o cara de usar o seu carro sem um ônibus, um transporte público de qualidade, sem uma calçada atrativa, sem uma ciclovia, uma infraestrutura cicloviária que convide a pessoa, aí nós vamos tomar porrada o tempo inteiro e não vamos chegar a lugar nenhum. Você não consegue levar isso para as ruas jamais, né, bicho? Pois e é isso que o conjunto que nos falta, né? A verdade é essa. E você falou uma coisa de transporte, que não é o nosso assunto, mas só para clarear um pouco, né? A maioria das pessoas acham que ônibus, o principal fator para a pessoa ir para o ônibus é o conforto. E, na verdade, não é. É a confiança. Pontualidade, claro. Pontualidade. Sim, lógico. É o sucesso de qualquer modal. Pois é. Aqui, a gente olha no próprio Google Maps, a gente tem... Que horas que o ônibus está chegando no teu ponto. O ônibus está chegando. E aparece igual horário de trem. É tipo... São que horas agora aqui? São 6h29, ele vai aparecer 6h48. Então você pode chegar lá 6h47. Que ele está encostando. 6h48 ele vai chegar. Então, isso traz a confiança. Né? Eu só fiz fugi um pouquinho aí, mas... Não, eu acho que não foge, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Porque você fala de um determinado assunto que o sucesso vem de um conjunto de ações que caminham juntas. Não tem jeito. Você não vai nunca migrar para o sistema se não tiver essa segurança. Pois né? Como é que você... Aqui, os caras estão gastando dinheiro com maquiagem, botar o Wi-Fi, a frota ainda não tem corredores, enfim, quer dizer, que garantia... Agora mesmo, o novo prefeito acabou de retirar a única linha verde, né? Que se lembra da guerra que foi, e arrancou ela, acabou. Falou que tem que fazer. Tudo bem, vamos estudar de novo, ver o que dá para melhorar, para que... Só escuta o chororô, né? Os empresários de ônibus, agora o Rio de Janeiro, então, entrou em colapso BRT lá no Rio também, uma coisa que já nasceu... Mataram ele no ninho, né? A verdade foi essa, né? O BRT já fracassou, já mal planejado. Ainda bem que está acontecendo isso tudo na mão do Eduardo Paes, que foi quem implantou ele lá atrás, mesmo sabendo que ele não ia dar certo. Que eu não sei como você, né, articular dois transportes, um de alta complexidade com um de pequena, junto. Então o cara desce num comboio de 6 vagões do metrô e você quer empurrar ele em num biarticulado, né? Não vai, né, bicho? Enfim. Pois é. Por isso que é importante falar do transporte também. Pois é. E nisso tudo vem a acessibilidade, né? O que você tem a me dizer sobre acessibilidade aí? Depois eu dou um pouco aqui, o que eu percebi. Rapaz, só posso dizer o seguinte, como você falou, eu trabalho no Centro de Reabilitação Física, o único hospital do Espírito Santo. Agora o Ministério Público falou que a minha sala não é acessível. Eu falei, pô, bicho, há 30 anos que eu trabalho nessa sala, agora, pô, como é que o cadeirante chegou aqui até hoje? O amputado, lesionado, enfim. Isso quer dizer, se o próprio centro de reabilitação não é acessível, o que dirá o restante da cidade, né, cara? É de chorar, mas é preciso que tenham políticos limitados, né, com mobilidade limitada, como a gente viveu, né, há tempos atrás, um deputado cadeirante, para a Assembleia Legislativa ser acessível. Porque senão, tu acha que tinham lembrado de botar rampa no plenário? Ai, né? A gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? Mas, enfim, a gente vê o esforço, por exemplo, eu tenho como referência muito legal, a Zona Sul do Rio de Janeiro, pela concentração de idosos, como ela se adaptou, né? Hoje é um volume muito grande de idosos de cadeira elétrica, né? Circulando pelo bairro,
e acessando as lojas, o comércio, e nós estamos falando aí de prédios construídos na década de 30, de 40, que não se tinha nada disso, e como eles se adaptaram para poder suprir. Mas aqui você vê dificilmente, salvo uma outra intervenção de um Ministério Público ou alguém que entre em uma ação, né, de ajuste para poder fazer essas revisões, porque o projeto já vem capenga, né, vamos dizer assim, apesar de todas as NBR que vocês conhecem na hora de planejar, mas na hora que você faz, de repente, um cruzamento, como é que eu vou garantir isso, né? Você vê que a cidade é cheia de vazios nesse sentido. Sim. Né? Como é que eu convido a pessoa a transitar de um lado para o outro? A nossa Leitão da Silva, que fizeram um guarda-corpo que parece mais um curral. Né? A gente fala assim, ó, o cara vai quebrar o guarda-corpo. E claro que vai quebrar, porque ele sai do morro, dá de cara com o guarda-corpo, que ele obriga ele a andar mais 200 metros para frente, depois voltar 200 para trás, porque o abrigo de ônibus, que é a linha de desejo dele, estava na frente dele. Ele vai fazer isso quantas vezes? Não vai, né, Léo? Não vai. Então, são coisas assim que fica difícil a gente vencer, né, do cara querer botar guarda-corpo em tudo quanto é ciclovias de canteiro central. Né? Fica uma coisa. Primeiro que o guarda-corpo não segura um veículo descontrolado, a gente sabe disso. Aí tinha que botar a guarda-reio, pô, vai ficar, né? Me ajuda. Mas, enfim, você não consegue vencer essas resistências. Né? Você vai lá na Avenida Vitória, o máximo que a gente conseguiu foi botar os guarda-corpos afastados um do outro, para o cara entender que ele não é obrigado a atravessar só na faixa. Né? Está previsto em lei, que se ela não tiver a cada 50 metros, eu posso sim atravessar de um lado para o outro. Agora, se o cara pensa naquilo ali como um corredor metropolitana, vai se transformar numa avenida ainda mais perigosa do que ela já é, né, bicho? Sim. E aí o ativo vai para o espaço. Exatamente. E aí, eu queria falar uma coisa sobre acessibilidade, né? A experiência que eu tive aqui, do que eu estou vendo e tal. Bom, antes, eu aprendi lá na engenharia também, que é uma facilidade de atingir um lugar desejado. Ponto. Foi isso aí. Não deixa de ser, né? Se você pega o manual do limite, é isso, né? Sendo, mais uma vez, carrocrata. Agora, e aí, com essa questão de acessibilidade, o que eu percebi aqui é o seguinte, tem problemas, tá? Tem problemas porque as cidades foram feitas para os carros, mas está tendo essa mudança. Mas, porém, vou pegar aqui o exemplo da onde eu moro. Toda a infraestrutura, calçada, rampas, é implantada pelo empreendedor. Ele é obrigado, entendeu? Pô, que inveja. Então você tem sempre uma calçada assim, antitrepidante, antiderrapante e contínua, entendeu? E quando tem problema, a prefeitura vai lá e conserta, entendeu? E tem rampas aonde tem que ter, entendeu? Com todas as questões muito parecidas com a que nós temos aí da NBR 9050, entendeu? Só que algumas não tem, outras não tem. E isso é muito bacana, sabe? É um diferencial que a gente estava muitos anos trabalhando com isso, a gente passa a perceber. Então, quando você vai numa região, como por exemplo, em Toronto, você observa claramente, é como se você pegasse o manual, porque lá tem calçadas enormes, tipo Goiânia, não sei se você já teve a oportunidade de Goiânia, são aquelas calçadas enormes, enormes assim, 7 metros, 15 metros. É como se você pegasse o manual da Federal Highway ou qualquer coisa que valha e olha lá, tá lá a calçada. Pô, você tem um espaço para serviço, você tem um espaço para caminhar, que normalmente não é maior do que 2 metros, varia de 1,5 metro a 2, que são os tamanhos das calçadas. Aí eu já até respondo a Clemi, obrigado, Clemi, você está aqui, saudade de você. E o espaço onde a pessoa fica para ou acessar o imóvel e tal. Então, quando você observa essas condições, cara, é muito diferente daí, né? Eu acho que eles já chegaram a um estágio de maturidade muito maior que o nosso. Sem dúvida. Que isso, a gente passando em números, né? Eu peguei um dado
para trazer, cara, que foi, assim, fantástico. Aqui no Canadá, tem, em relação ao trânsito, então entenda-se tudo, pedestre, bicicleta, Uhum. carros e ônibus. Tem 5,2 mortos para cada 100 mil. Nós aqui acho que é 25 aqui no Brasil. Pois é, cara. Brasil é 25. E eu lembro que a gente Ai, ai. conseguiu, que você participou de várias Aham, reuniões comigo. aham. Eu lembro que eu sempre falava para você, há 20 anos atrás, quando a gente chegou, era nesse nível aí, cara. E eu lembro que um pouco antes de eu vir embora, o último dado que a gente tinha era em torno de 10, né? Que a gente fez até as análises Aham. e tinha sido mais ou menos isso, né? Então, isso é muito é, 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 é muito diferente um do outro, sabe? Assim, e é bem legal essas coisas. E eu vou querer saber de você o que a gente pode fazer agora para melhorar os espaços urbanos para ciclistas e pedestres. Eu tenho uma colinha aqui, você sabe, que para facilitar o nosso Aham, o papo. nosso roteiro. Só que eu Aham. levantei só para você ficar com inveja, tá, Fernando? Ah, Quando você está ah, sentado aí. ah. Aqui na minha cidade, 120 pontos de bike share. 120. Mapas. Cara, nunca vi tanto mapa disso. Mapa de calor, mapa de pontos de bike share, mapa de rotas usadas pelos ciclistas e pedestres Paraciclos, também. Hã? paraciclos Não, disponíveis. calma, não acabou não. Só para você ficar com inveja. Ô, dó. Locais de estacionamento, 50 pontos de locais de estacionamento público. É. Para isso, você paga $50 por ano, Uhum. então dá menos de $5. E agora que vem, assim que foi a Cereja grande do. doída, né? Ah, Me ah. perguntaram aí qual que é a população. Aninha, obrigado, Aninha, você está aqui. Qual a população da cidade, só para entender. A minha cidade, para quem é de Vitória, ela tem o tamanho, Hamilton tem o tamanho mais ou menos de Serra e tem quase 700 mil habitantes, né? Tem praticamente o dobro. O dobro. Nós temos, para babar, hein? Aqui tá aí, Bernadette. 400 rotas, 405 rotas para bicicletas. Não é quilometragem. Quilometragem, nós temos 553 quilômetros Credo. de ciclovia, sendo que 60% em área urbana e o restante em trail, Aham. eu esqueci a tradução de trail, de trilha, Estradas, de trilhos. trilha Ah, e coisas urbanas, né? E tem mais, que depois eu vou falar quando a gente entrar na parte de pesquisa, ah. o que acontece no inverno e no verão. Mas esses dados aí é só para criar inveja, que eu acho que nenhuma cidade do Brasil que eu tenha Aham. pesquisado, Certamente. talvez o Rio de Janeiro chegue aí, talvez hoje, com uns 200 quilômetros. É, Talvez. é, Mas é, é. nenhuma outra chega com essa situação. E não é melhor, tá, Fernando? Não, Só nem de longe. para... Porque eu costumo, assim, para desconstruir muito esse discurso do Rio, cidade da bicicleta, se a gente dividir o número de quilômetros da infraestrutura cicloviária pelos 5 milhões de habitantes, não dá nada. É muito pior do que os índices de Vitória, entendeu? Né? Se a gente Entendi. pensar que a proporção do Rio de Janeiro com os 200, que todo mundo se orgulha muito, mas se a gente dividir pelo número de habitantes que tem a cidade, a média é ridícula, é pior do que Vitória. Né? Vitória, com seus 60 quilômetros e 350 mil habitantes, tem uma média muito melhor do que o Rio, com 200 Lembrando que... para Desculpa, 5 só milhões. fazer um adendo aí, que esses 60 quilômetros aí, Aham. e parte dele é com a ciclovia dominical, né? Sim, Porque efetiva mesmo, no máximo é, 40, né? é Que foi verdade. feito ali a ligação da Rua da Grécia, né? Sim, Aquelas outras aventuras Vitalino, extremamente importantes. sem dúvida. Não, mas é que aí a gente vê como é que a gente avança devagar, né, Léo? Infelizmente, né, isso tudo, a gente sabe que você não transforma uma cidade de um dia para o outro,
É difícil porque o mais difícil não é transformar a cidade, é mudar a cabeça das pessoas que vivem ali, que usam esse espaço. Esse é que é o grande desafio, né? Para quando Aham. você levar qualquer possibilidade de humanização do território, o cara te abrace. E não que a gente tome porrada, como a gente tomou nas diversas audiências que nós participamos, né? Sim, Querendo implantar, né? Você lembra bem, né? E tá aí, ou se lembra. né? Infelizmente, a gente fica marchando sem sair do lugar quando não anda para trás, porque corre o risco de vai saber agora nessa gestão se não aparece um aí para querer, não, tira isso daí, que isso não está ajudando nada, com aquela fala que a gente faz, sabe, né? Que não tem ciclista, ninguém passa ainda, para que Ah, isso aí, né? Enfim, é de dar inveja realmente esses dados, né, bicho? é, Mas, infelizmente, a gente não pode desistir, né, bicho? A gente acreditar que uma hora vai, tem que sair, né, bicho? Vai pois é. chegar, pode pagar um preço muito mais caro do que isso, né, bicho? Quando a gente entrar aí nos dados de. Eu vejo lá no meu material de trabalho humano, eu atendi um grupo de 10 amputados, agora de um laboratório de marcha, um trabalho que nós fizemos, e dos meus 10 pacientes, 9 eram motociclistas Entendi. amputados, entendeu? Então, quer dizer, é fruto de quem? Dessas escolhas, né? Da mobilidade, Pois né? é. Da política pública que incentiva esse cara, ao invés de se sujeitar a um ônibus desconfortável, sem segurança, ele compra sua motocicleta, que ele gasta a mesma coisa, mas os riscos a gente sabe o que vem, né, bicho? É. Antes de você responder aí a nossa pergunta, né? O que a gente pode fazer para melhorar espaço para ciclista e pedestre? Agradecer a presença de Miriam. Obrigado, Miriam. Obrigado, Bernadette. Obrigado vocês aí todos. Obrigado, Merivone. Saudade de você, das nossas discussões. Brunella. Então, gente, como que a gente pode fazer para melhorar esses espaços para os ciclistas e pedestres? Nós falamos já um monte de coisa, né? Sim, mas Mas o que a é a gente pode equidade fazer? a equidade da ocupação desse espaço urbano, né, bicho? Porque enquanto houver essa desigualdade de ocupação, nós nunca vamos ter essa segurança que a gente pede, né? Enquanto as pessoas acharem que uma vaga de estacionamento é mais importante do que você criar uma infraestrutura para que as pessoas façam essa escolha, né? E suprimir uma faixa do transporte, priorizar o carro em detrimento de um corredor exclusivo, né, de ônibus, nós não vamos chegar a isso jamais. A verdade é essa. Ou as pessoas entendem que é preciso chegar em um momento e cortar realmente essa mentalidade carrocrata, né, de que as pessoas não precisam, numa cidade como a nossa, em que as distâncias são curtas, o clima é favorável, você precisar do automóvel para fazer todos os pequenos deslocamentos. Né? É como o Jamie Lerner falava, né? O carro, infelizmente, é o cigarro, bicho. É o cigarro, né? Você vai ter que chegar algum momento e fazer essa escolha. Não pode ser diferente. Senão a gente vai ficar patinando, né, bicho? Pois é. E eu acho que é esse caminho mesmo que você está falando. Não tem jeito. Agradecer também, Breno, Brunão, a Clívia, minha eterna gerente, 20 anos sendo minha chefe. Foi um prazer enorme. Saudade, Então, saudade. antes da gente entrar para o outro assunto, né, que é a pesquisa do antes e depois, a contagem contínua, eu vou dar uma explicadinha como funciona aqui. E eu quis botar esse item, sabe, Fernando, para a gente discutir, porque para mim foi uma surpresa, assim, muito grande, essa questão de pesquisa aqui. Pesquisa de carro, beleza, a gente já sabe. Filmagem, flash Contagem. vivo, né? Um monte de coisa. Cara, e eu cheguei aqui e eu vi automática, manual, tipo temporária e permanente. Nunca passou pela minha cabeça e nem lembro de ter visto em lugar nenhum aqui no Brasil alguma contagem. Não lembro, pelo menos você não me falou e na minha pesquisa, nem que eu tinha conversado com o Antônio, na época o Sérgio Bianco, com essa turma toda de bicicleta, eu não lembro de ninguém falar sobre pesquisa permanente. E eu vi aqui, Fernando. E eu vi. Planejar com dados, né, cara? Então, faz toda a diferença.
Então, aí o que que eu vi, cara? Os tipos que tem infravermelho, térmica, pneumática e por indução. Igual tem no carro, Sei, vai claro. no chão, marca, Aham, e aí você passou. Aham, passa a ter a aham, contagem, né? Você vai sim. contando ali e Você sabe vai o volume vendo de ao cada longo dos... via, né? Pois é. E aqui, que é isso que eu estava falando lá, um dos dados que eu achei muito interessante de uma pesquisa permanente, tá? Aqui, que eu peguei esse dado, acho que é um dos dados mais recentes que tem, que é de 2017, porque eu peguei do plano diretor de bicicleta daqui, né? Neste ano de 2016, tiveram 1.284 viagens no verão e 453 viagens no Uhum. inverno. Porra. E aí eu vou te falar, quando... você sabe que eu gosto muito desses papos furados e ficava lendo e tal, que Aham, tinha lógico. tempo, Ah, tarará, tinha nada para fazer e tal. Como se não tivesse nada para fazer, que você sabe que eu chegava antes e ia embora é, depois. Mas é, tinha nada para fazer, o pessoal não mandava fazer nada, e não é. pedia para fazer nada e tal. E aí, cara, eu vi, né, que segundo dois estudos de universidade, a McGill, aqui no Canadá, e a Portland State University, eu anotei porque os nomes são bonitos. Nós temos 4 tipos de ciclistas: o dedicado, o que já usam caminhos, o que só anda no tempo bom e de lazer. No Brasil, a gente não vê muita diferença nisso. E aqui eu pude ver. É Não. impressionante, cara. Menos 15 graus, se não tiver neve, né? Porque tem neve que a própria Aham. o setor de clima do Canadá Uhum. pede para Não você não sair de sair. casa, Aham. entendeu? Porque tem um tipo de chuva que é chamado freezer rain, que aí congela, Aham. aí Derrapa muito, é. dão condições extremamente perigosas, né, para qualquer um, né? Inclusive eu até brinco com meus filhos que eu virei ninja, porque eu tô bom de andar em gelo, eu caio mais, É. né? E aí, cara, eu vi que existe realmente o dedicado, que é uma coisa impressionante. O cara vai Aham. todo paramentado, né? Aham. Só fica com o olho do lado de fora, Aham. É. mas com óculos, porque tá Aham. menos 15, né? É. E o cara andando de bicicleta. Eu achei isso fantástico, cara. Fantástico. Eu só falei demais, você sabe que eu falo muito, se deixar Não, aí. tem esse, aqui também tem esse raiz, né? Porque aqui se aí tem o desconforto do frio excessivo, o calor aqui também não é bonito, não, né? Minhas experiências de todo dia Vila Velha, Cariacica e Vitória, ao longo do dia, no pedal de meio-dia, sair de um município, me deslocar para o outro, né? No meio de uma jornada de trabalho, com calor excessivo, também não é. Poderia dizer que naquele período eu era um dedicado, né? Vamos dizer assim. Mas eu vejo aqui tem alguma coisa parecida também. Só não se tem esse controle, né? Essa riqueza de acompanhamento para saber quem são, por que fazem uso e o que eles precisam para que esses números melhorem ou que eles usem com mais segurança, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, cara? Essa riqueza de estudos, que você sabe como aqui é capenga, né, bicho? Quando muito se faz para veículos e mesmo assim, até a conclusão dele vai sofrer interferência política, porque às vezes os resultados não é aqueles que eles esperam para tomar a decisão que eles querem tomar. E muitas vezes não é a mais indicada tecnicamente, né, bicho? Pois é. Mais uma vez, obrigado aí a que estão chegando agora. Deixa eu só confirmar uma coisa. Roberta, a gente só pode ficar até às 7 ou podemos ir continuando? Eu acho que o Instagram pausa A gente só tem mais 8 minutos, eu acho. O Aí. tempo voa, né, cara? Muito legal, Rapaz, você muito deixa legal. falando. Eu lembro que tinha um professor meu que É. falava que não podia fazer prova oral, senão só eu falava. Aí, isso tudo vai, então, na parte de educação no trânsito, né? Esse é um outro problema, porque a educação do trânsito também, como projeto, passa pelo foco. Eu já não aguento mais, Léo. A educação do trânsito
para educar a vítima. Já falei isso, eu perdi a paciência, né? A gente tem que educar quem mata, né? Não é o vulnerável, o pedestre, o ciclista. Tudo bem que ele precise de princípios, de algum momento, passar por essa orientação, é imprescindível, mas não ter todos os focos para ele. A coisa mais difícil é você ver uma campanha de Detran, né, chamando a atenção para o caso do motorista ao abrir a porta, né? Infelizmente, a gente não tem. Esses dias o Detran do Espírito Santo publicou uma que me surpreendeu até, mas era alguma coisa nesse sentido, chamando a atenção do motorista, e não aquele clichê de pedestre atravesse na faixa, ciclista pare. Porra, meu irmão, o entendimento do CTB é outro, que tem que parar ele, não eu, mas enfim. E aí, agora, recentemente, na morte do PP, está fazendo um mês hoje, o que foi publicado na imprensa foi que o cara morreu porque estava de sapatilha, fone de ouvido e no lugar indevido. Ele estava atravessando as 5 pontes. Quer dizer, em que momento se construiu ali uma sinalização efetiva para tirar o ciclista da via e jogar para as passarelas? As passarelas não têm largura adequada para acomodar o pedestre e o ciclista, né? Não tem iluminação, não tem sinalização, e, no entanto, a matéria vem na imprensa com essa manchete, né? Então, quer dizer, é uma distorção dessa educação de trânsito que também não faz com que a gente avance ou mude essa percepção, né? Que a cidade tem que ser para as pessoas, o motorista que tem que ter cuidado com o pedestre, não o inverso, né? A gente viu quantos atropelamentos e óbitos a gente analisou nos lugares que a gente já sabe quais são os lugares críticos de Vitória. E o que foi feito efetivamente para reduzir esses mortes? É que o Papai do Céu é muito forte, porque era para estar morrendo gente de carroçada, porque a frota veicular só aumenta, né? Infelizmente, não sobe na mesma proporção, ela não aumenta na mesma proporção da população. Se a gente for buscar aí qual eram os números da frota veicular da região metropolitana de Vitória na década de 90 ou de 2000 para que é hoje, em 2020, e nossas vias são as mesmas. Quer dizer, o resultado é mais do que esperado uma tragédia, né, cara? Não é acidente, é um incidente. É uma tragédia anunciada. Acidente é um fato inesperado, né? Então, infelizmente, essa educação de trânsito ela tem que ser revista na mesma medida em que tem que ser revisto os projetos, né? Quando eu toda a vida briguei muito pela limitação dos nossos manuais de sinalização viária e todo mundo alegava que vocês ficam engessados, é engessado para não fazer pelo menos aquilo, para fazer mais você pode sim e deve. Quando você entende que uma sinalização é insuficiente ou ela está ali num poste cumprindo uma mera formalidade que ninguém vê aquilo, alguma coisa tem que ser feita, né? E nada me impede de eu fazer uma coisa mais efetiva, né? Só para finalizar, Fernando, assim, que eu acho que vai cair daqui a pouco, a velocidade aqui, né, que era um assunto que a gente tinha, estou falando que a velocidade aqui dentro do bairro é 30. E a polícia, próximo às escolas aqui, tem, porque eu já vi, a gente viu pelo jornal e tal, eles vão fazer, já estão fazendo a fiscalização eletrônica para velocidade de 30 km por hora. E mais uma coisa antes de você finalizar, a sinalização aqui, cara, que uma coisa que me impressionou muito. Existem 3 tipos de placas, que eu acho que daí é uma diferença daí do Brasil. Tem placa de advertência para deficiente, né, para usuário de cadeira de roda, não deficiente, para usuário de cadeira de rodas, para surdo e para autista. A presença deles. Formar a presença deles. Existe no OTM, que é o Ontario Traffic Manual, que rege as leis, né? Porque aqui também tem uma coisa, né? É bem provincial. Então, a Ontário tem uma, British Columbia tem outra, fulano de tal, cada um tem a sua, mas de um modo geral todas elas têm. Tratam de todos os assuntos. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço, é um prazer. E eu gostaria que você só finalizasse aí. Eu achei ótimo, fantástico, matei saudade dos nossos papos, que a gente sempre conversava quando tínhamos tempo.
Sim, sim, sim. Vamos bater outro. E também agradecer a presença de todas essas pessoas maravilhosas, né, com quem a gente trabalhou, que estão aqui. Eu acho que ganhei o dia, você pode estar É, certo, bicho. Muito obrigado, é sempre bom. E vamos voltar, se Deus quiser, você dar essa aula para a gente, trazer essas novidades, né? Eu acho que é muito importante. A pandemia não vai deixar a gente viajar muito mais agora, num período aí, nós vamos ter que ficar ainda. Estou ansioso para voltar na Europa e ver essas mudanças que estão acontecendo, né? Que você aham. escuta todo dia. Mas, infelizmente, já estou vacinado, né? Já fui vacinado Ah, aqui, lá no eu hospital, já vi. fui chamado, graças a Deus. Ainda não virei jacaré, então tá tudo certo. Vamos ver se a gente consegue se ver e se falar mais vezes. Beleza. Grande Te abraço, meu irmão. agradeço Beijo em todos aí no muito. coração. É um prazer. Agradeço muito aí a sua presença. Semana que vem já chamei a Maressa vai conversar comigo, nós vamos Pô, falar que sobre bom. estudo de impacto de vizinhança. Ela Aham. vai falar o que ela viu, o que a gente trabalhou e tal. Então vai ser assim bem interessante semana que vem, né? Estaremos aí, se Deus quiser. Agradeço assim do fundo do coração a todos que tiveram aqui com a gente. É, E é uma luta, né? A mobilidade urbana é uma Sim, luta. sempre. Você tá há 40 anos nisso, né? É, Eu é, começou um pouquinho mais novo, 20 anos só, então eu é, sei exatamente o que é isso. é Então tá. verdade, é verdade. Obrigado a Tá bom, todos. meu amigo. Obrigado, Eu que Fernando. agradeço. Um grande Muito abraço. bom. Valeu. Um Muito abraço. bom. Vai, Tchau. Tchau, gente. tá, Tchau. gravar.